Enquanto a gente tem a sorte de ver um amanhecer desse, tem muita gente ainda passando por muitas dificuldades no sul do país, né? Equipes de resgate ainda fazem buscas por 3 desaparecidos depois da passagem do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Mais de 5.000 pessoas estão desabrigadas e a gente tem mais informações chegando agora com o Juan Romero. 3 pessoas ainda seguem desaparecidas depois da passagem do ciclone extratropical que devastou parte do Rio Grande do Sul. Em todo o estado, 5.700 pessoas seguem desabrigadas ou desalojadas. Foram contabilizadas 13 mortes. O tenente-coronel Adriano Zanini, da Defesa Civil Gaúcha, afirmou que as equipes não vão parar até encontrar os desaparecidos. Nós, lá no município de Caraá, nós temos uma força-tarefa lá, o Corpo de Bombeiros, helicópteros da Brigada Militar e da Polícia Civil estão atuando lá nas buscas destes desaparecidos. Essas buscas ocorrem nas 24 horas, não interessa se está frio, se está chovendo, nós estamos permanentemente nas buscas desses desaparecidos. São 41 municípios atingidos, principalmente no litoral norte. A cidade mais afetada é Caraá, de onde são todos os desaparecidos. O prefeito Magdiel da Silva afirmou ainda que os estragos são incalculáveis e a cidade foi devastada. A força da água levou praticamente toda a nossa cidade. Edificações urbanas, edificações rurais, turísticas. Tivemos a perda de toda a nossa produção da agricultura. Nós vamos precisar muito da ajuda do governo federal, da ajuda do governo do estado. Como esse Brasil é grande, né? Enquanto a gente está aqui vendo esse amanhecer, o tempo está ótimo, está firme em Brasília. No sul do país a gente tem que, infelizmente, trazer essas notícias. Em Santa Catarina, a Marinha, com o apoio da FAB e do Corpo de Bombeiros, ainda procura por 2 dos 8 tripulantes do barco de pesca que naufragou perto de Garopaba. Ontem, o 6º passageiro da embarcação foi resgatado com vida. Estava com um grave quadro de hipotermia. David Luiz Monteiro Ferreira foi achado flutuando a 200 quilômetros da costa, preso a uma boia. No sábado, outros 5 tripulantes do Safad Safe foram encontrados pelas equipes. Eles estavam em um bote e foram localizados por um navio rebocador. Quem tem mais informações e traz pra gente agora é o Ângeles Fire. A Marinha retoma nesta manhã as buscas pelos últimos 2 desaparecidos após o naufrágio de um barco pesqueiro no litoral de Santa Catarina. Ontem, um homem com vida foi encontrado preso a uma boia indicadora de local de pesca. David Luiz Monteiro Ferreira estava à deriva desde sexta-feira passada, quando o barco pesqueiro naufragou devido ao mau tempo. O capitão-tenente Paiva Aguiar, que ajudou no resgate, conta que o tripulante estava consciente. Realizamos um procedimento de aproximação, descemos os mergulhadores e dentro de uma gaiola a gente fez o resgate. O náufrago estava lúcido, estava bem tranquilo, assim, tirando a parte de desidratação, né, e sem alimentar durante 2 dias, mas ele já foi resgatado assim que a gente chegou aqui na base de Florianópolis, foi resgatado por lance da SAMU, já prosseguiu para o hospital para receber os primeiros socorros. No sábado, outros 5 homens do barco haviam sido resgatados num bote salva-vidas do próprio pesqueiro. Outro sobrevivente do naufrágio, Djalma dos Santos Silva, disse que conseguiu colocar o colete salva-vidas antes de pular no mar. Nós estávamos largando nosso material, não estava muito vento. Nós peguei uma marola de surpresa, aí de repente o barco dornou. Aí quando o barco dornou, ficou um pouco lá, eu fiquei no bordo, aí os 2 meninos os 3 meninos que estão sumidos já tinham pulado na água, nós ficamos, eu e os outros 5 que sobreviveram, ficamos sem pular. Aí eu coloquei o colete. Depois demorou um pouco, eu vi que o barco já não dá para ficar mais, nós pulamos. Aí pulamos, fiquei num grupo. Aí fiquemos perto do barco para esperar a boia salva-vida nossa. Aí quando nós acionamos ela e fiquemos essas 31 horas dentro d'água, lá dentro dessa boia. Uma aflição, né, de resgate, né? E quando vi o resgate fiquei muito feliz, emocionado. Que história. Bom, já já a gente volta com mais informações do sul do país a respeito desse naufrágio, dos sobreviventes e das buscas, e também sobre os estragos provocados pela chuva no Rio Grande do Sul. Agora vamos falar sobre o marco fiscal, porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado começa a analisar amanhã o projeto das novas regras fiscais, proposta que limita o crescimento das despesas e que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Mas como há expectativa de que seja alterado, aí o texto pode voltar à casa. Também nesta terça-feira, os senadores podem votar em segundo turno o projeto que desonera a folha de pagamento, esse projeto super importante. Sobre ele, o João Pedro Melo
já está com a gente aqui ao vivo, em cores, Olha! agora pessoalmente, Pois né, é, João pessoal. Pedro? Muito bom te conhecer pessoalmente. Bom dia. Isso. Bom dia, um prazer receber vocês aqui em Brasília, nesse amanhecer maravilhoso. E pra gente falar de uma semana que é uma semana um tanto quanto agitada, né? No Congresso Nacional, na política brasileira, a gente vai ter muitas questões e a gente vai ter aí a Comissão de Assuntos Econômicos anunciando, ou analisando, na verdade, duas questões muito importantes. A primeira, essa desoneração das folhas de pagamento, que vai até 2027, e a segunda é essa questão relacionada ao teto de gastos. A gente já vem falando disso há muito tempo e há uma perspectiva de mudança nesse assunto que deveria ter sido analisado já há algum tempo, mas o governo não conseguiu ali um acordo com relação a essa matéria e há a expectativa então de que seja analisada amanhã no Senado Federal. Se aprovado, com as mudanças que estão de fato na expectativa, esse texto vai voltar para a Câmara dos Deputados. E aí isso vai demorar um pouquinho mais a análise, né? Vai levar mais tempo para que essa análise seja concluída e a gente inclusive entrou em contato ao longo desse fim de semana com o senador Omar Aziz, que é o relator dessa questão, e ele destacou o seguinte, que há uma perspectiva de fato de mudança com relação ao Fundo de Manutenção da Educação Básica, que é uma questão que não tinha acordo desde o início, né, nesse texto, e o outro ponto de mudança trata sobre o Fundo Constitucional aqui do DF. A gente teve muitos parlamentares entrando em contato com o senador Omar Aziz, exatamente para alteração nessa questão, preocupação com as forças de segurança, com a saúde e com outros pontos relacionados a esse texto, né, que está no Congresso Nacional. Então a expectativa é de que esses dois pontos sejam alterados, que essa matéria volte então para a Câmara dos Deputados e aí deve ser analisada ainda nessa semana. Como a gente falou, uma semana um tanto quanto cheia, vários assuntos aí na agulha. Tem também a sabatina de Cristiano Zanin e outros vários temas aqui na capital do país. Pois é, tem reunião do Copom nessa semana também importante. Em meio à análise do marco fiscal, o Comitê de Política Monetária se reúne e aí a gente vai saber, né? Mais uma vez, tem pressão. E a definição sai a partir de amanhã, a reunião do Copom para a definição da nova taxa de juros, atualmente a Selic, que é alvo de muitas críticas do governo, já tem um tempo, de boa parte dos empresários também. Selic em 13,75% ao ano, maior nível desde novembro de 2016. E apesar da expectativa de que o Copom comece a dar início a uma trajetória de queda, o mercado não prevê corte agora, somente mesmo no segundo semestre deste ano, a conferir. Nova taxa será divulgada na quarta-feira à noite. Ô, JP, o Banco Central é perto daqui, porque eu fico olhando, aqui tem o BNDES, Banco do Brasil, aí você olha, tem o INCRA, o prédio dos Correios, Biblioteca Nacional, para onde você olha tem uma autarquia, uma estatal, Sim. Um organismo. O Banco Central é por aqui também, né? Não? O Banco Central, Megali, se a gente olhar aqui na nossa frente, a gente tem a Biblioteca Nacional. O Banco Central está bem aqui à esquerda, a gente tem o prédio do Banco do Brasil, bem atrás do prédio do Banco do Brasil está o Banco Central. Logo ali, tá? Logo 500 ali. metros ali, 300 pertinho, metros. do lado. Depois vamos lá fazer uma É pressão. tudo Roberto! pertinho, Vamos lá fazer né? uma pressão. Roberto! Alô, Roberto! Roberto, abaixa, Roberto! Bom, também nessa super semana em Brasília, o advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula para ocupar uma vaga no STF, será sabatinado no Senado. E o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar uma das ações que podem tornar Jair Bolsonaro inelegível. O processo se refere à reunião com embaixadores, na qual o ex-presidente fez ataques ao sistema eleitoral. André Viana. O André Viana tá aqui, ó. Tá E ele microfonando, tá- correndo às pressas. Por isso que eu tô aqui, ó. Tá Eu lá, corri aqui pro tá lado microfonando? dele pra trazer- Isso. Fala, Viana, bom dia, meu irmão. Ih, o seu mic, hein, cá? Aí. Agora sim, estamos Agora. Agora sim. Agora foi. Desculpa, tá uma correria aqui. Sabe como é esses negócios de evento? Cara, aqui, rádio ao vivo, vamos nessa. Vamos nessa. Perdão, qual que é a pergunta mesmo? Só pra A começar de pergunta novo. era, o que vai sair dessa reunião do TSE? Os aliados do ex-presidente estão dando meio como certa a derrota do Bolsonaro. Então, a espera é que realmente seja derrotado Jair Bolsonaro nessa questão. Mas vamos primeiro lembrar os nossos ouvintes, todo mundo que tá nos escutando, que tá nos assistindo também pelo YouTube, o que exatamente que começou, né, toda essa questão do Bolsonaro aí no TSE. O processo começou depois de uma denúncia que foi apresentada pelo PDT em agosto de 2022, depois do Bolsonaro fazer aquela reunião com embaixadores e representantes de outros países e atacar as urnas eletrônicas. Posso sentar? Desculpa. Por favor. Ah, muito obrigado. Muito gentil da sua parte. Boa. Aí o André Viana sentou aqui num puff do lado da nossa... Não tem bancada, né? Do nosso lounge. Nossa apresentação aqui. Nosso jornal lounge hoje.
Continuando, pois é, depois desses ataques às urnas eletrônicas, Jair Bolsonaro teve essa denúncia apresentada pelo PDT, e segundo o partido, o ex-presidente incorreu em 2 condutas que levam à inegibilidade, ou seja, ele deve se tornar inelegível por 2 tipos de comportamentos diferentes, sendo eles o abuso de poder econômico e também o uso indevido de meios de comunicação social. Além disso, um documento encontrado na posse do ex-ministro Anderson Torres foi incluído no processo no início deste ano, depois de um pedido do PDT. O documento, que é aquele batizado de Minuta do Golpe, era o rascunho de um decreto presidencial que permitiria a Bolsonaro declarar estado de defesa e intervir na sede do TSE em caso de derrota nas eleições. O julgamento vai acontecer na quinta-feira, mas pode ser estendido também aos dias 27 e 29 deste mês, ou seja, semana que vem, caso esse primeiro dia de julgamento não seja o suficiente. Agora, existem mais coisas que estão acontecendo nessa semana. Quando o João Pedro falou que realmente era uma semana muito, extensa, uma semana com muita coisa acontecendo aqui na capital do país, ele não estava mentindo, porque também vai ter a sabatina do Cristiano Zanin nessa semana, que ele vai ser decidido aí se ele vai ser ou não o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, o Davi Alcolumbre, confirmou para quarta-feira, essa sabatina, em que... ele foi indicado para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. A expectativa do governo é que Zanin seja aceito pelos senadores durante a sabatina, uma vez que ele só precisa de 41 votos dos 81 senadores aí que estão na questão. Nos últimos dias ele tem visitado vários parlamentares, tem feito aí sua média entre os parlamentares para conseguir, um pouco mais de apoio, e até a última sexta-feira ele já tinha visitado 70 dos 81 senadores. Eita! Então, realmente, pois é, muita gente mesmo. Então, bom, se visitou 70, ele está conversando também com os senadores da oposição, né? Com certeza. Inclusive, na semana passada, a própria Damares Alves, que basicamente personifica a oposição de certa forma, ela falou que, não, gostou da conversa que eles tiveram, que agora já mudou de opinião sobre ele. Então, o Flávio Bolsonaro deu indicação também de que pretende votar a favor de Zanin, não vai encontrar dificuldade, aparentemente, né? Aparentemente não vai ter dificuldade alguma. De fato, já se espera mesmo que já é dado como certo, de certa forma, pelo governo, essa aprovação dele aí para o Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro está entre esses 70, não? Aí já é um pouco mais complicado. Aí o buraco é mais embaixo. Eu diria que não, né? Aí é um pouquinho mais complicado. Até o momento não temos nenhuma definição quanto a isso, mas a expectativa é que não esteja. Aguardemos. É claro. André, que perguntas serão feitas? Imagina. A gente altas pegadinhas aqui com o André Viana já. Não, é só pra deixar, você não tem a lista ainda dessas perguntas, né, da sabatina? Não. Mas também... vai ser importante pra gente conhecer o Zanin. Com certeza. Alguém aqui sabe que o Zanin não tem uma obra literária jurídica extensa. Aliás, ele tem um livro que fala sobre a estratégia dele na defesa do Lula na Lava Jato. E só. Né? Então a gente não sabe o que ele pensa sobre assuntos diversos. O que ele pensa sobre assuntos econômicos, a visão dele sobre temas sociais. Alguém sabe aqui se o Zanin, até que ponto, por exemplo, ele é a favor da liberação da proibição do aborto? Não. Ninguém sabe. Políticas de encarceramento. X. Não sabe. A gente sabe de um caso específico, né? Mas os demais. Vai ser importante para que a gente conheça, né? A pessoa que vai ocupar por algumas décadas um dos assentos do STF. Obrigado, André. Bom, agora um absurdo. Ontem Jair Bolsonaro pediu desculpas nas redes sociais depois de divulgar uma notícia falsa sobre a vacina contra a Covid-19. No sábado, o ex-presidente havia dito que o imunizante da Pfizer continha dióxido de grafeno, que, segundo ele, se acumularia nos testículos e nos ovários. A declaração foi feita em Jundiaí, no interior de São Paulo, enquanto o senador Marcos Pontes falava sobre a importância do material para o desenvolvimento econômico. Agora vamos cair para trás aqui, tá? A vacina de RNA tem dióxido de grafeno, tá? Onde ele se acumula, segundo a Pfizer, que eu fui lá ver que ele tem lá, no testículo e ovário. Eu li a bula. Neste domingo, Bolsonaro se retratou e publicou o seguinte texto nas redes sociais, aspas. Como é de conhecimento público, sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno. Por isso, inadvertidamente relacionei a substância com a vacina. Fato desmentido em agosto de 2021. Mais uma vez, lamento o falado e peço desculpas. Bom, quem vê o vídeo, vê um Bolsonaro ali, até se arqueando o corpo para frente, como quem vai contar um grande segredo, né? As pessoas, um segredo que ele sabe, porque, e ele diz isso 2 vezes, ele leu a bula.
da vacina da Pfizer, coisa que poucas pessoas fazem. Ele não leu a bula, ou se leu, ele mentiu que leu, porque essa informação sobre o óxido de grafeno não consta na bula, porque ela é uma mentira inventada por grupos que têm interesse em sabotar o sistema de vacinação do Brasil e agora espalhada nesse grupinho aí de empresários pelo ex-presidente da República. E ele vai e ele conta aquilo sorrindo. E alguns parecem levar aquilo a sério, mas outros chacoalham a cabeça positivamente com um semblante meio descrente daquilo que está vendo. Eu não acreditando que está ouvindo de frente uma mentira, como se tivesse presenciando uma espécie de evento que até então a pessoa só via na televisão ou na internet, né? Olha aí o presidente mentindo sobre a vacina bem na minha frente, né? E aí, qual é a diferença desta mentira para as muitas outras que Bolsonaro contou a respeito da vacina? Numa tentativa maluca e insana de fazer com que o Brasil se torne um país com um sentimento anti-vacinação. É que dessa vez ele se desculpou. E por que ele se desculpou? Porque agora ele não tem mais cargo. Porque agora ele não pode mais falar essa coisa e não é mais blindado pelo cargo de presidente da República. Ele não tem mais a faixa presidencial que o protege desses crimes cometidos contra a saúde pública. Certamente foi avisado por um advogado de que ele estaria em problemas se ele mantivesse aquela declaração. Caso contrário, não teria se desculpado, não. Tanto é que nunca o fez nas muitas outras mentiras que contou sobre a vacina. Alguém viu o Bolsonaro se desculpando por ter dito que a vacina causava AIDS? Alguém viu ele se desculpando pelas milhares de vezes em que citou a vacina da Coronavac? Que disse que aquilo causava isso, causava aquilo, e que poderia levar, inclusive, à morte. Enfim, foram tantas as mentiras. E aí a desculpa, a gente só não ri porque esse assunto não tem graça nenhuma. Quer dizer que ele é um grande entusiasta do grafeno, então ele vai lá e relaciona o grafeno com a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Mas que diabo de desculpa é essa? E uma pessoa que seja um entusiasta, sei lá, do futebol, vai sair dizendo que a vacina contém capotão? Se eu for um entusiasta de festa de aniversário, eu vou dizer que tem chocolate? O que tem a ver uma coisa com a outra? Agora o cerco está se fechando. Porque as mentiras foram contadas, as provas estão aí. Tudo aquilo que o presidente fez para sabotar décadas e décadas de trabalho duro, árduo, competente que tornaram o Brasil uma referência na vacinação, agora está sendo investigado. Agora vem à tona. E o presidente não faz nenhum favor à sua defesa quando continua mentindo e desinformando a população a respeito da vacina que nos permitiu estar aqui. Porque a gente não conseguiu comemorar os 17 anos da Band News FM aqui em Brasília, por exemplo. Ou os 16. Foi só no ano passado mesmo que a gente conseguiu sair do estúdio. Se tá todo mundo aqui agora, aglomerado e sentado, um ao lado do outro, sem máscara, é porque a gente teve a vacina. Que o nosso ex-presidente, por alguma razão insana, e ele parece, vejam o vídeo, tirar algum prazer disso, continua tentando sabotar. É inacreditável. E os efeitos são muito preocupantes porque, até agora, apenas 13% dos brasileiros com mais de 18 anos tomaram a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. São dados do Ministério da Saúde, que atribui os números à divulgação justamente de fake news, né? Aí também a queda de sensação de risco da doença, né? Ainda bem que a gente deu esse passo, como disse o Megali, as pessoas estão mais seguras, mas isso não pode impulsionar o distanciamento, não social das pessoas, o distanciamento da vacinação, né? Deveria ser o contrário. Bom, a menor cobertura está entre os mais jovens, de 18 a 29 anos. Apenas 4,8% desse grupo se imunizaram. Entre aqueles que têm entre 30 e 59 anos, a taxa é de 9,3%. E entre os que têm 60 anos ou mais, 34,8%. A meta do Ministério da Saúde, bom lembrar, é de 90%. Só repetindo os números, então, 13% dos brasileiros com mais de 18 anos tomaram a dose de reforço. A bivalente é produzida pela Pfizer e protege contra a cepa original do coronavírus e também as subvariantes da Ômicron. Outros destaques do dia: a Câmara adia a sessão que ouviria o advogado Rodrigo Tacla Duran, que acusa Sérgio Moro e Deltan Dallagnol de tentativa de extorsão na Lava Jato. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Amanda Iargas.
A audiência com o advogado espanhol Rodrigo Tacla Duran, que estava prevista para acontecer hoje na Câmara dos Deputados, foi adiada. Na última semana, ele avisou ao STF que havia problemas burocráticos na cooperação internacional entre Brasil e Espanha e que não garantiam um salvo-conduto assim que ele chegasse aqui. Ele chegou a ter um habeas corpus concedido pelo Supremo para participar da sessão. O assunto seria a tentativa de extorsão que ele alega ter sofrido por parte de integrantes da Lava Jato, incluindo o senador Sérgio Moro, do União, à época juiz, e o ex-procurador Deltan Dallagnol, que teve seu mandato de deputado federal pelo Podemos cassado recentemente. Ainda no Congresso, a CPMI dos atos de 8 de janeiro vai começar a tomar nessa semana os primeiros depoimentos, como disse, o João Pedro Melo. Amanhã, os deputados e senadores vão receber o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele será questionado sobre as operações da PRF durante as eleições do ano passado, quando blitz foram realizadas em cidades onde Lula recebeu mais votos no primeiro turno. Na quinta-feira, a CPMI vai ouvir George Washington, condenado pela tentativa de explosão, lembra daquela bomba, no Aeroporto Internacional de Brasília. Segundo a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, esses casos têm relação com as invasões às sedes dos três poderes. Nós temos, na verdade, um ato que é o 8 de janeiro que não aconteceu em si. Vinha uma série de ações que ocorreram logo após o resultado da eleição. Houve imediatamente, inclusive, fechamentos de rodovias pelo Brasil inteiro. Houve acampamentos no Brasil inteiro. Tivemos o 12 de dezembro, que foi a tentativa de invasão à sede, exatamente no dia da diplomação do atual presidente Lula. Ainda nessa semana, deputados e senadores devem analisar 21 requerimentos, entre eles o de convocação do general Gonçalves Dias, chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. É ele que aparece nas dependências do Palácio do Planalto nos ataques do dia 8 de janeiro. Na semana passada, os parlamentares aprovaram a convocação de 36 pessoas, entre elas o ex-ministro e secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e ainda o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o ex-ministro do GSI no governo anterior, general Augusto Heleno, e também o ex-ministro da Defesa, Braga Neto. Deixa eu aproveitar esse assunto aí do aeroporto, da tentativa de explosão numa Sim. bomba. Ontem eu conheci o novo aeroporto de Brasília, reformado para a Copa do Mundo. Como é bonito esse aeroporto, Tem um bulevar ali com cafés, restaurantes, é um lugar... Dá pra passar uma tarde ali, inclusive, do lado de fora do aeroporto. Era ali que esses malucos queriam explodir a bomba? É no acesso, realmente. Ia ser uma tragédia. Essa região onde a gente está aqui, Megali, foi a região onde começou o 8 de janeiro, Então, gente, vocês não querem vir pra cá? Bom dia. Vocês dois? Bom dia, Orengo. Claro. Vem aqui. Eu esqueci, a gente ontem à noite foi jantar com o Orengo. Então... Aí eu tô vamos tratando fazer como assim, se a gente não tivesse se largado ainda, mas já é outro dia, Orengo, bem-vindo. Eu que digo bem-vindo a vocês, Mas que bacana ver vocês aqui na Esplanada dos Ministérios. A gente tava brincando que o Rivotril finalmente chegou ao poder, Era só o que tava faltando. O Mosca Azul vai picar a gente hoje. E olha, deixa eu dar um spoiler aqui, quando o pessoal costuma falar, porque daqui a pouco tá chegando aqui a maior atração do evento, que vai ser um balão que vai subir aqui no Complexo da República. Então tá chegando depois das 8h30 e fica o desafio, Megali, Sheila e Carla, o Rivotril subir no balão aqui na Balão daquele de cestinha, Eu super quero. Tocha. Exatamente, tá chegando. Gente, aquele com Vai as ser cordas muito presas bacana. ao chão, hein? Só pra deixar claro, Aquele que tem as cordas presas ao chão. Ele sobe a uma altura aqui de uns 10, 15 metros. Tá. E sabe que tem um campeonato de balonismo, E também uma exposição. Foi um grande sucesso aqui na Esplanada. Muita gente veio recentemente. Então, vai ser um momento muito bacana aqui ver o Rivotril, além de chegar ao poder, sobrevoar o poder também. Você falava que depois do 8 de janeiro, você sobrevoar a Esplanada dos Ministérios tornou-se mais difícil, seja com balão, seja com drone, há que se passar por toda uma burocracia para que isso aconteça, Realmente, ficou muito mais restrito, Qualquer estrutura, então, justamente para chegar aqui, tivemos que passar por alguns passos, Até porque
toda a questão de segurança, com a Secretaria de Segurança, né, com o governo federal, né, então as regras ficaram mais rígidas, porque o que aconteceu em 8 de janeiro é aquela coisa, ninguém estava esperando, né, mas foi uma sucessão de erros, né, e justamente onde a gente ficou, que é aqui no Complexo da República, onde tudo começou, as pessoas chegaram por aqui, os manifestantes chegaram por aqui e depois desceram até o Congresso Nacional. Mas Bem fica o aqui onde a gente convite, tá. exatamente, fica o convite para quem está nos acompanhando, quem está chegando agora para trabalhar aqui na Esplanada dos Ministérios, né? Está começando o expediente daqui a pouquinho, muita gente começa a trabalhar às 8 da manhã, né? Que pare o carro aqui no Complexo da República, tem estacionamento aqui no SESI Lab, que é bem pertinho, para ver esse balão subindo, 8h30, vai ser muito bonito. Fica o convite aqui para o Rivotril subir no balão. O Orengo, o batalhão onde acontecia aquele acampamento, fica onde? Fica aqui perto também? Fica no QG, fica ali na área militar, então eles vieram descendo por aqui, desceram toda a Esplanada dos Ministérios. Passaram por onde a gente está? Exatamente, passaram por onde a gente está, pela rodoviária do Plano Piloto, que fica aqui bem pertinho, início da Esplanada, e depois aconteceu tudo aquilo que ninguém estava esperando, né? E até hoje é investigado. Aliás, o André Viana, o João Pedro Melo estavam falando da agenda da semana, a semana tem CPMI, justamente para investigar o que aconteceu em 8 de janeiro, né? E os processos continuam, as investigações continuam no Judiciário. Valeu, Orengo. Só mais uma perguntinha. O Orengo estava falando sobre a dificuldade, né, de conseguir aprovação para o balão e tudo mais, certa burocracia, segurança. Agora a gente tem imagens lindíssimas sendo feitas por um drone também. Com drone também tem toda essa preocupação com segurança, né, Orengo? Tem várias restrições, né? Não tem nada de ilegal nesse drone que está sobrevoando aqui agora, não. Né? Olha, e dá para ver pelas imagens, olha só, olha as imagens, né? Parece realmente imagens de cinema. Para você entrar no YouTube, né? Para acompanhar. Parece o encerramento do Tropa de Elite 2, não é? Que tem aquele drone que vai sobrevoando toda a esplanada até passar no meio dos prédios do Congresso. A gente só não pode chegar até lá. Que beleza de imagem. E deixar o agradecimento aqui, né, ao governo do Distrito Federal, à Secretaria de Cultura, ao secretário Bartolomeu Rodrigues, que abriu as portas aqui do Complexo da República, também o governador Ibanez Rocha, o presidente do IFAM também, que liberou aqui a nossa chegada, né, porque graças a isso a gente pode ver essa vista lindíssima aqui da Esplanada dos Ministérios. A gente estava acompanhando a entrevista com um dos ouvintes, que o Megali estava falando, que legal você ouvir alguém falando, olha, que bom vocês chegarem em Brasília e conseguirem perceber que não é uma ilha da fantasia, que Brasília tem muito mais do que a Praça dos Três Poderes, é um cenário lindíssimo, né? E o brasileiro tem que visitar Brasília. Então dá uma espiadinha agora no YouTube, você vê a imagem aí, que é o reflexo do trabalho do Lúcio Costa, projetista de Brasília, com Oscar Niemeyer, né? Uma dobradinha que pintou aí esse cenário lindíssimo que você está vendo agora ao vivo, hein? Essa imagem agora do YouTube é ao vivo do nosso drone e tá muito bacana e daqui a pouco tá chegando o balão aqui para deixar a festa mais bonita. Boa. Orengo, você já, já falou rapidinho com o Megali logo no começo, porque ontem nós tivemos o prazer e a honra de sermos recebidos por Rodrigo Orengo e ele preparou um jantar. Para quem já viu nas redes sociais, já tá tudo lá, mas para você que não viu, não tem problema. Porque logo mais, com um pequeno suspense, porque a gente ainda tem mais notícia para dar, mas já a gente vai mostrar todo o menu completo, hein? Entrada, prato principal, sobremesa, teve welcome drink. Teve o drink de boas-vindas. Vocês não têm ideia, minha gente. Então já a gente mostra os pratos e aí o Orengo fala um pouco mais. Ó, já tá com trilha no ar, né? Daí o pessoal morre de saudades da cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo, então hoje a gente abre um espaço também para contar como é que foi esse... Mas foi incrível, viu, Orengo? Quem tava com mais saudade é Dona Roniara Orengo, né? A esposa de Rodrigo Orengo, mãe de Alice. E Alice, tava feliz que a gente tava lá, Deixaram realmente o desafio no ar, acharam que não ia acontecer, que era brincadeira, e eu tive que falar, não, a gente vai fazer, e ficou bacana, ficou bonito. Bacana, Ontem ficou a gente foi conferir se o negócio era bom, porque bonito a gente sabia que era, né? Isso. Eram pratos instagramáveis. Ontem a gente descobriu que o bicho sabe cozinhar mesmo. Orengo, obrigado, viu? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos seguir aqui com mais destaques. E ainda de Brasília, hein? A troca no Ministério do Turismo com a saída de Daniela Carneiro pode ficar para depois da viagem de Lula à Europa nesta semana. A indicação teria sido dada por Lula em conversa com o deputado Celso Sabino,
do União Brasil, cotado para assumir esse cargo. Os dois tiveram um encontro reservado no último sábado, durante a passagem do presidente pelo Pará, onde participou inclusive daquele anúncio da COP30 em Belém. Lula embarca amanhã para agendas no Vaticano, onde vai se encontrar com o Papa Francisco, e também em Paris, onde vai participar da cúpula do novo Pacto Financeiro Global. A troca no turismo seria uma forma de obter mais apoio na Câmara em votações de interesse do governo e também agradar o presidente da Casa, Arthur Lira. Hoje, Lula participa logo mais, às 8h30 da manhã, já mesmo, de mais uma edição da live semanal, aquela que não é mais o Café com o Presidente, mas é nem a live de quinta, é a Conversa com o Presidente. Exatamente essa. Mais de 100 mil veículos novos devem ser vendidos com o programa do governo para baratear os chamados carros populares. Pelo menos 11 montadoras e mais de 30 modelos que custam até R$120 mil foram contemplados com os descontos que variam entre R$2 e R$8 mil. Em entrevista ao Canal Livre da Band, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores Anfávia, o Márcio de Lima Leite, disse que a procura nas concessionárias já aumentou. Segundo ele, a medida anunciada pelo governo é o primeiro e importante passo para a retomada desse setor. Essa medida ela deve alcançar em torno de 120 mil veículos. Essa é a nossa expectativa. Num primeiro momento, o fluxo de loja é o primeiro a ser impactado. Então, o fluxo de loja teve um aumento significativo, uma procura bastante grande, as concessionárias têm ficado bem cheias. Isso ainda não se reflete no número de emplacamento, porque tem um tempo entre a compra do veículo e o emplacamento que se dá e que vai se resultar em estatística. Mas está indo bem, tem uma boa procura. Bom, a gente já falou aqui sobre a taxa de juros um pouco mais cedo. Megali disse que vai fazer um piquete ali em frente ao prédio do Banco Central. QG, né? Acampamento. Tá na hora. Tá na hora, né? Roberto! Porque assim, apesar da procura... Roberto! Um dos entraves para o aumento efetivo nas vendas de veículos é a taxa de juros. Para Márcio de Lima Leite, o cenário do crédito é muito mais hostil do que há 2 anos. Há 2 anos, nós tínhamos uma taxa de juros de 2%. Isso era bem, você fazer um financiamento de um automóvel. Em 60 meses, você tinha prestações que cabiam no bolso. Hoje, você tem 30% ao ano para o consumidor. Então, ele vai financiar um veículo em 3 anos, numa conta simples, nós podemos colocar aí de 70% a 90% de taxa de juros. Ele vai pagar o dobro. Então, é um cenário que mudou muito nos últimos 2 anos e isso tem refletido, sim, nessa avaliação verdadeira de que o preço do automóvel é caro. No total, o governo disponibilizou 500 milhões de reais em créditos tributários para os fabricantes de automóveis. Quando o dinheiro acabar, aí os descontos não poderão mais ser repassados aos clientes e o programa será automaticamente extinto. Até agora, 60% dos recursos já foram utilizados. Agora atenção, hein? Pelas regras do programa, quem comprar um carro zero com desconto só poderá vendê-lo depois de 6 meses da aquisição. É uma norma que está na medida provisória editada pelo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Caso o veículo seja vendido antes do prazo, aí babau para o desconto. O proprietário terá de devolver o valor do desconto por meio de uma guia de recolhimento da União. Ou seja, se o motorista negociar o carro 5 meses depois, vai ter que pagar a quantia abatida, que varia entre 2 e 8 mil reais, que é para ninguém comprar carro para fazer negócio. Se não quitar, o proprietário não conseguirá fazer a transferência para o comprador. A regra é semelhante à aplicada a pessoas com deficiência e taxistas que adquirem veículos com isenção fiscal. Nesses casos, no entanto, a carência é de 2 anos. A reprise do Canal Livre você acompanha aqui na Band News FM a partir das 11 horas da noite, depois do Band News na área. E olha, tem novas regras para scooters elétricas no Brasil. Conta pra gente, Bruna Vale. A partir do dia 1º de julho, scooters elétricas de até 4 kW de potência vão precisar de licença e emplacamento em todo o território nacional. A decisão está presente em uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito. O documento faz parte das ações do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito e visa atualizar a classificação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de micromobilidade como patinetes e skates.
Está preso o agente da Polícia Rodoviária Federal que matou uma jovem no Rio de Janeiro. Ana Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, foi atingida durante uma abordagem na rodovia Washington Luiz. Pedro Dobal. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que terminou com a morte de uma mulher de 23 anos na rodovia Washington Luiz. O caso aconteceu na noite de sábado, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O policial que efetuou os disparos foi preso em flagrante. Segundo a PRF, a equipe estava acompanhando um veículo em fuga quando a mulher foi atingida. Anne Caroline Nascimento Silva foi socorrida para o Hospital Getúlio Vargas, na zona norte do Rio, mas morreu durante a madrugada. Outra mulher foi atingida no tórax e está internada com quadro de saúde considerado estável, mas potencialmente grave. Tão triste, né? A gente tem que trazer tantas informações de violência no Rio de Janeiro. Ainda nesse fim de semana, mais 2 jovens foram baleadas no Rio. Fala aí, Amanda Oliveira. Em um pouco mais de 24 horas, 2 jovens foram baleadas no estado do Rio. Uma menina de 22 anos morreu após ser atingida nas proximidades dos morros do Escondidinho e Prazeres, em Santa Teresa. Já outra vítima foi uma menina de 12 anos que foi atingida enquanto estava dentro da escola em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A aluna do 8º ano do ensino fundamental foi atendida em um hospital particular e passa bem. Com esse caso, sobe para 66 o número de pessoas atingidas com balas perdidas no ano de 2023 em todo o Rio. De acordo com o relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado, 16 pessoas foram baleadas somente em maio deste ano. O número de vítimas de balas perdidas no mês é o dobro do acumulado em maio de 2022. Na página internacional, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, visita a China para tentar esfriar as tensões entre as superpotências. Arthur Coelho. Os Estados Unidos afirmam que a conversa com a China foi sincera, substancial e construtiva. Ontem, em uma reunião com duração de 5 horas, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que enfatizou a importância da diplomacia e da manutenção de canais de comunicação abertos com Pequim. Há quase 5 anos, um membro do alto escalão dos Estados Unidos não viajava à China em meio à relação tensa entre as superpotências. A viagem, que estava marcada para fevereiro, foi adiada depois que um suposto balão espião da China sobrevoou o espaço aéreo americano. O chanceler chinês Qin Gang afirmou que o país está comprometido em construir um relacionamento estável, previsível e construtivo com os americanos. Sobre o conflito a respeito de Taiwan, a China não fará nenhuma concessão. Agora são 7h42. Ih, tem música no ar, é? Porque tem ingressos já. Ah, Taylor Swift. Cara, ela nem chegou, eu já não aguento mais falar de Taylor Swift. É tipo Coldplay? É meio isso, né? É a pior, nova hein? Coldplay, né? E aguenta, hein? Porque vem a Alanis pro Brasil em novembro. Eu não vejo a hora da abertura da venda dos ingressos, né? Vai ser legal. Alanis vai ser muito legal. Tô na expectativa. Ó, vamos matar essas 2 manchetes? Vamos. Trocar uma ideia? Rapidinho eu mesmo faço. Daqui a pouquinho começa a pré-venda de ingressos para os shows extras da cantora Taylor Swift no Brasil. É a primeira notícia. E a segunda é que Alanis Morissette fará uma apresentação, por enquanto, única. Em São Paulo, dia 14 de novembro, no Allianz Parque, na Zona Oeste. A venda de ingressos começa na quinta-feira. Bilhete mais baratinho, R$225. Então, peraí. A partir do dia 22, quinta-feira, mas só para clientes de um banco, é isso, né? Pode falar, na Santander. Do Santander, tá. Só. E para nós, pobres mortais, depois? Para nós, pobres mortais. Não, para clientes de outros bancos. Que é o nosso caso. Depois. Tá bom. Depois. Então tá bom. Não vejo a hora. Gente, posso bater um papo com os nossos ouvintes? Pode. Porque Bora. assim, logo cedinho, às 7 da manhã... tava a galera chegando ainda aos poucos, então que bom, né? As pessoas vieram um pouco depois aqui, começam a chegar. Obrigada pela presença de todo mundo. Sheila, posso corrigir? Amanhã começa a venda para quem é cliente do banco. E dia 22 para todo mundo. E aí quinta-feira pra gente. Todos. Tá bom. Tá? 22 quinta-feira, É isso, né? tá? Os ingressos estarão disponíveis no site da Eventim ou, para quem é de São Paulo, na bilheteria do Pacaembu. Boa. Pronto, é isso aí. Tá bom, é isso. Bom, show único por enquanto, não tem previsão de outros, né? Mas vamos ver porque a procura deve ser alta mesmo.